Boa noite. Boa noite, meu querido irmão. É com grande alegria que estamos aqui reunidos neste culto de missões, um culto onde o Senhor tem nos abençoado de uma forma tremenda, uma forma graciosa. Eu espero te encontrar alegre, feliz, abençoado. Que este domingo seja de plena paz, de plena alegria, de pleno conhecimento da grandeza e do poder de Deus. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração, eu gostaria de compartilhar contigo, compartilhar com a igreja, pedindo que o Senhor possa ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa e principalmente sobre a sua família. Lembrando que nós estamos neste mês de maio orando pela família. Espero que você tenha usado o seu olhinho para ungir sua casa, ungir a vidas dos seus queridos, pedindo que o Senhor venha trazer proteção, graça e principalmente transformação no caráter dos seus filhos e principalmente dentro da sua casa. Amém? Eu queria ler contigo a passagem de João no capítulo de número 21, versos 15 até o verso de número 17. E a passagem diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. E tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando nós olhamos para essa passagem, onde Jesus diz que nós devemos apacentar as suas ovelhas, eu queria lembrar você que, como igreja, nós somos conclamados pela palavra de Deus a sermos apacentadores de ovelhas. O Senhor nos deu a responsabilidade de ir ao mundo, pregar o evangelho, discipular pessoas. Quando nós discipulamos pessoas, nós estamos declarando verdadeiramente que o Senhor nos deu ovelhas para serem pastoreadas. Você que é líder de célula, você que tem um pequeno grupo de discipulado, saiba que você tem almas para serem pastoreadas. Então cuide de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Eu queria dar tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é: tudo depende das mãos que tudo está. Amados, eu recebi uma ilustração nesses dias, e essa ilustração trouxe ao meu coração um peso da sua glória e um entendimento exatamente do cuidado e do zelo que o Senhor tem pela sua obra. E essa ilustração, ela dizia, em algumas palavras, dessa forma: se eu pegar uma bola de basquete, e essa bola de basquete na minha mão, ela vai representar alguns reais, cerca de R$100 mais ou menos essa bola. Mas se essa mesma bola de basquete estiver na mão do maior jogador de basquete, seja lá o LeBron James, essa bola na mão dele representa alguns milhares, representa alguns milhões. Se nós olharmos para essa posição, se eu pegar uma bola de futebol, como todo bom brasileiro gosta de jogar o seu futebol, e se eu tiver ela na minha mão, essa bola também representará alguns reais. Ela representará no máximo uns 80 a 100 reais. Mas se ela for colocada nas mãos de um craque, ou seja, nas mãos do Cristiano Ronaldo, ela vai representar alguns milhões de dólares. Por quê? Porque as mãos que estão segurando representam e têm uma fama muito grande. Se nós olharmos verdadeiramente para Deus colocar uma vara na minha mão, e essa vara colocada na minha mão, ela pode verdadeiramente me ajudar a enxotar alguns animais ou enxotar um cão bravo. Mas se Deus, olhando para a mão de Moisés, e a mão de Moisés com uma vara simples na sua mão, um simples cajado, a Bíblia fala
que ao colocar essa vara no rio, no mar, a Bíblia fala que ele se abriu. E isso está a diferença. Depende da mão que está segurando algo. Se nós olharmos para um estilingue, na minha época não chamava-se estilingue, mas chamava-se bodoque. E esse estilingue estivesse na minha mão, eu vou te garantir que eu vou poder fazer um simples brinquedo e acertar algumas latas velhas e derrubá-las com uma pedra. Mas esse simples estilingue na mão do rei Davi foi a causa para derrubar um grande gigante, fazer ele cair no chão. Amados, se na minha mão eu tiver 5 pães e 2 peixinhos, vai representar para mim somente mais uma refeição. Mas se 5 pães e 2 peixinhos estiverem na mão do Senhor Jesus, Ele irá verdadeiramente alimentar uma grande multidão. E é isso que eu queria que você pensasse nessa noite, é isso que eu queria que você sonhasse nessa noite. Porque, dependendo da mão que está as minhas coisas, eu posso ser abençoado ou não. Veja, tudo depende nas mãos de quem está. O dia a dia, a minha casa, meus sonhos, os meus projetos, o meu ministério. Se estiver na minha mão, se estiver no meu poderio, se estiver na minha força, não vai dar em nada. Mas se estiver na mão do Criador, se estiver na mão do Todo-Poderoso, se estiver na mão daquele que faz todas as coisas, aí será diferente. Pedro, nós lemos aqui a passagem, e nessa passagem, depois dessa cena, desse episódio, a vida de Pedro teve uma mudança muito grande. Nós podemos ver que Pedro, antes dessa passagem, ele era um simples pescador. Quem sabe não era letrado, quem sabe não tinha tanta educação, mas ele era somente um pescador. Pedro foi um discípulo que andou com o Senhor Jesus, mas certa feita o inimigo das nossas almas pediu para peneirar a sua alma. E o nosso Senhor segurou e não deixou que a vida de Pedro fosse peneirada pelo inimigo. Nós podemos ver que esse mesmo discípulo, quando ele viu Jesus sendo preso, ele saca da sua espada e ele corta a orelha de Malco. Ou seja, este homem Pedro ainda agia pela sua carne, agia pelas suas decisões, ainda estava no controle da sua vida. Nós podemos ver que este mesmo Pedro, tomado verdadeiramente depois que Jesus foi preso, a Bíblia fala que esse discípulo ele nega Cristo 3 vezes. E depois disso ter acontecido, ele não vê mais o seu mestre, até o momento que Jesus aparece novamente a ele. E ao aparecer, Jesus faz essas 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? E aí, a Bíblia fala que ele se entristece. Não só por ter lembrado que negou 3 vezes, mas também ter lembrado que até aquele momento ele andou na sua força. Tudo estava na sua mão. Mas aquele dia ele teve uma oportunidade de dizer, não, até agora eu levei tudo na minha força, no meu conhecimento. Mas agora eu quero te entregar, Senhor. Senhor, o Senhor tudo sabes. E tu sabes que eu te amo. Ou seja, qual foi a mudança? Foi a troca da sua mão para a mão de Cristo. Foi a troca de um homem que estava ainda no domínio da sua carne para um homem que estava sob o domínio do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que esse mesmo Pedro que havia tirado a sua espada para cortar a orelha de um soldado, foi o mesmo Pedro que se levanta lá em Pentecostes. E quando ele abre a sua boca para falar aos varões galileus, e ele diz assim, esses homens não estão bêbados, mas eles estão tomados pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele prega o reino de Deus, quando ele prega verdadeiramente a mensagem de salvação, a palavra de Deus, que é a sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Há uma mudança das mãos de Pedro para as mãos de Jesus. E das mãos de Pedro não havia frutos, mas nas mãos de Jesus houve 3.000 almas. A segunda pregação
de Pedro, o mesmo mover de Deus. De 3.000 ele sai para 5.000 pessoas convertidas. 5.000 pessoas que verdadeiramente tiveram um boom na sua caminhada rumo à salvação das suas almas. A minha pergunta nessa noite, neste culto de missões, nesse culto onde nós provemos recursos para cuidar de missionários que estão fazendo a obra do Senhor lá fora. O mesmo Deus que tem provido recurso para Pedro é o mesmo Deus que tem provido recursos para nós hoje como igreja. E eu tenho certeza que Ele tem provido recursos para você também nessa noite. A sua casa pode ser um celeiro verdadeiramente de mananciais. Quando você se dispor a investir no reino, a investir na obra, a oferta de missão deve verdadeiramente dentro do nosso coração ser um desejo de fazer a diferença. E aqui nós podemos ver e pedir para você nessa noite, nas mãos de quem está a sua vida? Nas mãos de quem estão as preocupações e os cuidados da sua vida? Nas mãos de quem está o que te deixa estressado? Nas mãos de quem está o teu ministério? Nas mãos de quem está os teus sonhos e os teus projetos? Porque se estiver na tua mão, não vai dar em nada. Mas se você entregar àquele que pode realizar todas as coisas, aquele que cumpre verdadeiramente todas as minhas necessidades e as tuas necessidades, a sua vida será diferente. Pensa um pouquinho, para um pouquinho nessa noite e olha nas mãos de quem está a sua vida, nas mãos de quem está verdadeiramente a sua casa, a sua família, os teus sonhos, o teu ministério. Aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, está nas mãos de quem? Mas se você colocar tudo nas mãos de Cristo, Ele irá cuidar de toda a sua necessidade. Eu te convido nessa noite a entregar tudo nas mãos corretas. Te convido a orar comigo nessa noite, culto de missões. Eu tenho certeza que Deus tem colocado ao teu coração algo tremendo. Algo deve ter chacoalhado dentro do teu coração. Algo que estava adormecido, eu tenho certeza que acordou nessa noite. Algo que estava morto dentro do teu chamado, eu espero que o Espírito Santo esteja ressuscitando. Você não é acaso, você não é sonho perdido, você não é projeto falido, você é projeto realizado nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, na autoridade e no poder do Teu nome, Jesus Cristo. Eu quero orar, Pai querido, por missionários. Eu quero orar pela Tua obra nessa nação. Eu quero orar, Pai querido, pelos missionários locais, líderes de células. Eu quero orar por líderes de departamento. Eu quero orar por aqueles que têm colocado a sua mão na obra. Aqueles que não têm medido esforço, Pai querido, para fazer a Tua vontade e a Tua graça. Ah, Senhor, quando nós colocamos tudo nas Tuas mãos, há uma diferença, há uma mudança. O Senhor pode realizar tudo dentro da nossa casa e da nossa família. Mas nós queremos, Pai querido, sonhar com os Teus sonhos. Nós queremos sonhar com os Teus projetos. Então, Senhor, aquele que está adormecido, aquele que está dormindo, aquele que está desanimado, aquele que está preocupado, aquele que está angustiado, aquele que está estressado, eu peço que o Senhor entre com providência agora dentro dessa casa. Aquele que está doente, aquele que não vê solução, Pai querido, para as suas enfermidades. Pai, pela autoridade do Teu nome agora, como ministro da Tua palavra, eu ministro cura e restauração, Pai querido, salvação dentro dessa família, dentro desse lar. Levanta obreiros, levanta homens e mulheres dispostos a fazer a diferença. Levanta homens e mulheres dispostos a conquistar, Paizinho querido, almas sedentas para Ti. Almas que estão se perdendo, Senhor, dentro da família, nos lares, vizinhos, Pai querido, e amigos. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Pai querido, essas vidas. E peço, Pai querido, que eles sejam fortalecidos.
Pai, nós trocamos, Pai querido, das nossas mãos e entregamos para Ti, Senhor, realizar, Pai querido, tudo que necessitamos e precisamos no decorrer desses dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê frutos dignos de arrependimento, nos dê, Pai querido, forças para continuar a caminhada. Não queremos desistir, mas queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé e continuarmos firmes nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua oferta de missões neste mês. Quem sabe no mês passado você não conseguiu ofertar para missões, mas eu queria desafiar você a ter uma oferta de missões para que entregue da obra do Senhor. Uma oferta de missões, ela irá para os missionários que estão à frente de batalha, que estão pregando em outras nações, e você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E eu quero orar por você. Pai, cada centavo apresentado nas tuas mãos, nós pedimos que o Senhor multiplique, Senhor, porque eles vão alimentar, Pai querido, famílias de missionários, pastores que estão, Pai querido, fora da nossa nação, mas também aqueles que estão, Pai querido, em outros estados e que precisam do suprimento. Dai-nos condições, Pai querido, dai-nos coração, Pai querido, verdadeiramente de missionários para fazer a Tua obra, Pai querido, e abençoar, Pai querido, lares e famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, não existe pessoas tão pobres que não possam ajudar, Pai querido. E nós pedimos que a Tua bênção e a Tua graça seja sobre lares e famílias agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce íntima comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, meu querido. Você tem uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de felicidade e de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.